Olá, amigo. Bem-vindo à 14ª edição do programa Espiritismo Agora, em sua série Mediunidade, uma série organizada especialmente para você que gosta de estudar e conhecer os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Nós estamos aqui em nosso programa até a edição passada falando de efeitos da mediunidade por efeitos físicos. Dissemos que Allan Kardec classificou a mediunidade segundo os seus efeitos. Efeitos intelectuais ou inteligentes e efeitos físicos. Falamos dos efeitos físicos apontando alguns modelos, alguns exemplos, algumas ilustrações que ocorreram durante a história dos chamados efeitos físicos produzidos através de médiuns. Agora vamos falar de fenômenos mediúnicos dentro da classificação de Allan Kardec, falando dos chamados efeitos inteligentes. Efeitos físicos e efeitos inteligentes. Os efeitos físicos são apresentados, realizados de acordo com uma intenção, o grau de interesse dos espíritos que são seus produtores. Fenômenos inteligentes, a mesma coisa. Então, vamos conversar a respeito desses fenômenos para poder entender um pouco da mediunidade. Na tela, você está vendo aí uma ilustração que nós conseguimos encontrar na internet e que consideramos muito boa para poder falar um pouco a respeito da manifestação de espíritos através de médiuns. E a psicofonia, conforme nós dissemos anteriormente, em programa anterior, é o tipo de mediunidade em que o espírito projeta seus pensamentos, suas ideias, suas reflexões no pensamento do médium, e o médium, chamado de médium psicógrafo, psicofônico, vai emprestar a sua voz para que o espírito possa realmente caracterizar a sua manifestação. A voz é do médium, agora os pensamentos são pensamentos do espírito comunicante com os pensamentos do médium, combinando isso, do médium que os recebe. Você está vendo aí na tela, então, idealizada, essa gravura tenta mostrar como é que funciona uma chamada reunião mediúnica. Está vendo ali essa moça que está vestida de azul, ela é considerada uma médium falante, médium psicofônica. Essa médium, ela exterioriza, ela verbaliza os pensamentos do espírito que está aí presente na reunião, conforme você pode ver também pela ilustração. Do seu lado, em pé, está o que nós chamamos de doutrinador, o esclarecedor, e que vai realmente esclarecer, doutrinar o espírito, vai falar da sua situação, se for o caso, porque é preciso muito tato. Ainda em nosso trabalho aqui sobre mediunidade, nós iremos em algum programa esclarecer como é que funciona a doutrinação com os espíritos, ou a doutrinação dos espíritos. E está vendo também ao lado do doutrinador, ali a figura estilizada do seu protetor, ou do espírito que está ajudando na reunião, a fim de que esse nosso irmão, que comparece ali na condição de sofredor ou de obsessor, possa receber, né, esses esclarecimentos. Esta é a psicofonia. Psicofonia, nós já falamos lá em nosso segundo programa, ou terceiro programa, a respeito da origem das palavras psique, mente ou espírito, que é a melhor forma de expressar, e também fonia, né? Psicofônico. Vamos ver agora uma ilustração bastante interessante aqui, conhecida dos brasileiros, que é a figura do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier.
considerado um fenômeno da psicografia. A psicografia é escrita, o espírito ele projeta pela mesma mecânica os seus pensamentos junto aos pensamentos do médium. O médium capta esses pensamentos e escreve, a sua mão escreve. O Chico Xavier é considerado, conforme eu disse, um fenômeno da psicografia. Pôde receber, através dos seus pensamentos, utilizando o recurso do papel e do lápis, centenas de espíritos. Então, é considerado um dos maiores médiuns da história da nossa humanidade. Agora é uma fotografia, já não é uma ilustração, da mão do Chico Xavier escrevendo sobre o papel. A mecânica é sempre a mesma que falamos em programas anteriores, combinando o perispírito do médium, o perispírito do espírito comunicante, e esta combinação permite, facilita, dá condições para que ocorra o fenômeno chamado psicografia. E o Chico realmente demonstra essa possibilidade, essa capacitação de receber centenas de espíritos. Durante toda a sua vida espírita, ele produziu centenas de comunicações por esse mesmo meio, essa mecânica que nós já aduzimos em nosso programa. Aqui o Chico gostava muito de escrever com lápis. Isso é indiferente. Há médiuns, psicógrafos, que utilizam de caneta, lápis de cera. Existem várias possibilidades de um médium atuar no campo da psicografia. E existe um fenômeno também do médium receber a inspiração. Ele recebe o pensamento e pode até, no tempo antigo, datilografar. Hoje ele pode digitar na tecla do computador a comunicação do espírito. A mecânica é sempre a mesma, utilizada na psicografia. Também na pintura. Existem médiuns pintores, eles recebem o pensamento, o espírito projeta, idealiza, caracteriza através do pensamento o que pretende fazer e as mãos do médium obedecem, e por isso é que nós temos aí telas bastante interessantes e muito bonitas através da mediunidade pintora, do médium pintor. Você está vendo uma ilustração muito antiga do início do século XVIII, em que o espírito está atuando ali, no caso, e uma pessoa dando assistência e o médium está caracterizando o pensamento do espírito através da psicografia. Uma ilustração antiga, mas que serve para mostrar que desde tempos imemoriais é utilizado esse recurso entre os médiuns e também os espíritos. Essa é uma outra modalidade. O lápis está inserido aí numa plaqueta de madeira e o médium coloca a mão em cima dessa plaqueta simplesmente para permitir um maior equilíbrio do lápis, mas o espírito atua no pensamento do médium e vai então discorrendo o seu pensamento, que vai saindo em forma de palavras no papel. Por esse mesmo meio é possível desenhar. Agora eu vou mostrar para você uma outra modalidade quase semelhante a essa, um pouco mais antiga. Isso já no século XIX, as psicografias eram feitas desta forma. Uma ou duas pessoas colocavam as mãos sob este apoio de madeira também, tendo inserido ali um lápis ou então uma caneta, né? Isso é uma ilustração apenas para mostrar como é que era feito. E tendo umas rodanas ali para fazer com que esse apoio deslize, essa prancheta de madeira deslize sobre o papel. Agora, observe bem como é que funciona. Eu estava falando a respeito da relação de pensamento a pensamento. Pensamento do espírito que pretende emitir a sua manifestação, a sua comunicação, os seus pensamentos, passa esses pensamentos para o médium.
O que nós vemos ali estilizado, pontilhado, é o perispírito do espírito comunicante e o perispírito do médium. Sempre pensar assim, naquela manifestação está ocorrendo um fenômeno através dos dois perispíritos. O médium, com seu corpo físico, exterioriza, materializa essa possibilidade da escrita dos espíritos. Mais uma ilustração para nos ajudar a entender como é que funciona. Pensamento a pensamento, o espírito, ele realmente projeta seu pensamento e pode carregar de dose fluídica maior nas duas mãos do médium, porque existem médiuns que escrevem com as duas mãos simultaneamente. Na vidência, o médium vê somente espíritos. Vidência, o médium só vê espíritos. Na clarividência, vê acontecimentos do mundo material. Como nós teremos que falar a respeito de fenômenos não mediúnicos, voltaremos ao assunto da clarividência. Mas vamos ficar por hora com esse pensamento. Na vidência, o médium somente vê espíritos. O filme, muito apreciado, O Sexto Sentido, mostra isso, com o menino que é o ator principal do filme, que encena as tramas ali, a história, ele vê espíritos, ele é um médium vidente. Há uma passagem do filme em que ele está com sua mãe no automóvel e ele chama a atenção da mãe para o acontecimento, que está ali à frente um acidente, um desastre, e o que estava acontecendo. E logo em seguida mostra o espírito da pessoa acidentada, que já tinha se afastado do corpo, se mostra porque percebe que o menino, sendo médium vidente, ele havia visto os espíritos que estavam ali relacionados com o acontecimento. É um fato bastante interessante e o filme mostra com bastante nitidez isto. Na audiência ou audição, o médium tem a nítida sensação de estar ouvindo a voz do espírito. Mas o espírito não tem voz, mas essa é a nítida impressão e ele carrega bem exatamente da forma como fazia aqui na Terra. Na figura ilustrativa, para isso, o primeiro personagem é de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma das maiores médiuns da nossa história. Ela dizia ouvir as vozes de alguns santos, que eram seus anjos guardiães. E através dessa ligação com esses espíritos, ela pôde realizar o maior feito da história, e por isso ela é considerada uma grande médium, exatamente, se não maior, exatamente porque pôde, por seu intermédio, realizar um fato inédito de libertar a França no combate com os ingleses. Joana d'Arc demonstra ali o tipo de possibilidade do médium que segue, que ouve e que segue a voz dos espíritos. Conforme eu disse, os espíritos determinam, podem fazer solicitações, podem fazer pedidos, como pode ordenar também, que era o caso da Joana d'Arc, que conseguiu entender que tinha uma grande missão. Como todos conhecem a sua história, então não vamos precisar aqui repetir muito, só para dizer que ela era muito católica, fervorosamente católica, e sabia que estava recebendo essas vozes. Ela não foi tida como uma pessoa normal, em condições normais das suas faculdades pela religião católica, e aconteceu com ela o fato que todos acontecem pela ignorância, pelo desconhecimento a respeito do que estava acontecendo. Se o acontecimento fosse hoje, talvez o direcionamento de toda essa história seria outra, porque o mundo está realmente em condições melhores de entender que os espíritos participam da nossa vida e que por esse expediente, por essa ligação, ele pode nos ajudar. Queremos pedir a você agora que participe aqui do nosso programa, escreva para Espiritismo Agora, série Mediunidade, faça as suas observações, apresente as suas perguntas e nós responderemos a todos que nos escreverem. Queremos agradecer bastante a sua generosa atenção.
mantenha ligações conosco, participe das nossas audições. Qualquer dúvida sobre o que nós dissemos hoje, volte a alguns programas anteriores, porque você vai ter a oportunidade de, ligando os assuntos, entender melhor a qualidade dos nossos assuntos. Pela sua atenção, simplesmente queremos dizer muito obrigado.